Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Arthur Feltrin e você está assistindo a nova temporada do programa Você Mais Mulher. Preparamos diversos temas sobre o universo feminino. O nosso programa ele é gravado no estúdio e transmitido aqui na Com Brasil TV. E você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, pelo canal 239, Nossa TV, pelo canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel pelo canal 3 e também no canal digital 53.2. Mas, se você preferir, você pode também encontrar o episódio no nosso canal no YouTube. É só digitar Você Mais Mulher lá no YouTube que você vai encontrar também o nosso programa. O programa Você Mais Mulher começa agora. Fique com a gente, vai ser um prazer ter você. O pedido de vocês foi uma ordem. Eu trouxe uma dupla super especial para trazer uma novidade e assuntos que vocês pediram aí de casa. Então, muito prazer. Estou com os irmãos Anderson e Arnaldo para falar um pouco de uma especialidade que cada vez mais vem falando na prática, que é cirurgia vascular. Então, bem-vindos ao nosso Você Mais Mulher, nossa sala de entrevistas. É um prazer a gente conseguir receber profissionais aí tão renomados, uma dupla tão renomada, para falar de um assunto que a mulherada aí de casa pediu tanto. Preparados? Preparados. Então, obrigado pela presença aí de vocês. Antes da gente entrar no assunto, varizes, tem lipedema, tem muita tecnologia envolvida aí na especialidade de vocês. Fala um pouquinho da formação. São dois irmãos, escolheram a mesma especialidade, como que surgiu esse sonho na medicina? Teve uma inspiração em casa já? Um inspirou o outro, um puxou a sardinha do outro, como é que foi? Bom dia, pessoal. Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite. Para a gente é uma alegria estar aqui podendo falar da nossa especialidade, né? Então, o problema que afeta muitas mulheres e o nosso perfil na clínica mesmo, 95% são mulheres, né? Nós somos dois irmãos, eu sou 4 anos mais velho que o Dr. Anderson. Eu sempre tive um sonho de ser médico. Na família, nós somos em 4 irmãos. Meus pais e meus irmãos mais velhos não são médicos, né? Então eu entrei para esse ramo da medicina e 4 anos depois ele começou a seguir os passos mais ou menos no mesmo caminho, né? Fizemos a especialidade de cirurgia geral, primeiramente, né? Que é um pré-requisito para a cirurgia vascular. Depois fizemos a cirurgia vascular no mesmo serviço. Então fizemos a mesma formação de cirurgia vascular aqui em São Paulo, no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, né? Depois disso tiramos prova de título de especialistas. E nosso sonho e objetivo maior sempre foi criar nossa própria clínica. Perfeito. E hoje nós estamos já há 15 anos com a clínica Takahama, aqui na região do Tatuapé, em São Paulo. E plenamente trabalhando somente na clínica, dedicando nosso foco somente no tratamento de varizes e vasinhos. Pergunta que não quer calar, né? A mulherada de casa sempre pergunta. Ou ela tem, ou tem medo de ter. Varizes. Para nossa telespectadora lá em casa, o que é varizes? Qual a definição da normalidade? Quando que passa a ser anormal? Como ser avaliada? Varizes, a definição são veias tortuosas, dilatadas, né? Acima de 3 milímetros. E que uma das características principais é que é uma veia que perdeu a sua função. Tá. Isso é importante porque às vezes o paciente chega lá no consultório e fala: doutor, vai tirar todas essas veias, não vai fazer falta? É o que a gente está tratando e tirando, são as veias que já perderam a sua função, que estão doentes, né? Eu gosto de complementar, orientando os nossos pacientes, com uma analogia. As varizes é bem parecido com uma bexiga de festa, né? Ela tem uma elasticidade, né? Uma tonicidade da parede da veia que elas seiam e voltam, né? E as nossas veias também têm a mesma característica. A partir do momento que a gente fez uma dilatação na veia e ela perde essa dilatação das veias, essa tonicidade elástica, né? E ela perde sua função, uma vez dilatada, não volta mais ao normal. Então... E além da questão estética, né, que é uma das coisas que mais incomodam a mulher, tem uma questão da dor, né?
Como é que funciona isso? Assim, vocês indicam tanto pela estética, um tratamento precisa ser feito relacionado à parte da dor também? O que na prática, o que mais acontece e aparece para vocês na clínica? Então, eu gosto de falar assim, as varizes, a partir do momento que ela está dilatada, ela já não tem a função como deveria. Então, ela não vai melhorar por si só. Então, a doença varicosa é uma doença progressiva, que vai aumentando e progredindo para as outras doenças, né? Então, assim, ela tem as veinhas dilatadas, surgem os vasinhos, a partir do momento que começa a ter sintomas da dor. Daí começa a ter dor, peso, cansaço nas pernas, inchaço. Então, a partir do momento que a gente já identifica uma veia dilatada, ela não vai melhorar por si só. Então, vale a pena já pensar em tratar essas veias para não deixar evoluir essa doença, para não progredir. Perfeito. Olha, tem mais perguntas aí, mas isso eu vou fazer no próximo bloco. Então, esse foi o primeiro bloco. Próximo bloco tem mais essa dupla falando tudo sobre cirurgia vascular. Tá daqui a pouquinho. Eu já tive muitas vezes medo de errar. Você também já teve esse medo? Eu tenho certeza que sim. Porque o medo é inerente ao ser humano. E ele, de uma certa forma, é protetivo. Faz com que a gente, de repente, não se jogue do 10º andar de um prédio. Mas ele também pode nos limitar a viver coisas que seriam benéficas para nós. Mas eu vou aqui te afirmar uma coisa. Na verdade, você não tem medo de errar. Você tem medo que os outros te vejam errando. Você tem medo é do julgamento, porque errar sozinho eu tenho certeza que você já fez várias vezes. Ninguém ficou sabendo, então até passa despercebido. O problema é quando o outro olha o seu erro e de repente aponta o dedinho pra você e diz assim: tá vendo? Eu te avisei. Tá vendo? Eu falei que isso não ia dar certo. Tá vendo? Você é louca. Quando eu fiz transição de carreira há uns anos atrás, eu ouvi muito isso. Ana, você é louca, tá maluca, você vai jogar tudo pro alto, você vai desistir daquilo que você escolheu há anos atrás. Na verdade, eu não desisti. Eu só mudei de ideia, porque o ser humano evolui e há várias mudanças. E se você tá estagnado aí sem mudar, talvez seja a hora de repensar. Você não precisa mudar de profissão, não precisa ser como eu. Mas você sempre vai ter uma mudança a fazer na sua vida que pode ser positivo para a sua evolução. Por exemplo, você está num emprego do qual você já está acostumada, está há muito tempo lá, ou você está num relacionamento que você já não vê mais perspectiva futura dessa relação. Só que você permanece. Por quê? Porque se o outro vê você terminando, mudando, pode olhar para você e dizer assim: ué, o que aconteceu? E aí, se não der certo a sua nova escolha, vão apontar o dedo para você te julgando. Mas no final das contas, se der certo, sabe o que eles vão te chamar? De corajosa e não de louca, como você pode ouvir isso no início. Então, na verdade, o nosso medo é pela imperfeição. Sabe, assim, a gente quer ser perfeita o tempo todo, quer acertar o tempo todo, mas isso é a necessidade de ser aceita. O ser humano tem esse sistema cerebral aí, um sisteminha lá no cérebro, que diz assim: preciso me proteger da rejeição, preciso ser aceita. Então, qual que é o caminho mais seguro para isso acontecer? Só que, de fato, essa segurança a gente nunca vai ter. Porque a gente não sabe, não tem a bolinha de cristal ali que vai nos dizer: vai por esse caminho que esse caminho vai dar certo, vai por esse que vai dar errado. É como se a gente quisesse o tempo inteiro controlar situações até externas que a gente não tem controle nenhum, a gente não tem nem controle das nossas emoções. Então, quando eu trago aqui para você essa reflexão do medo de errar, tenta mudar um pouquinho esse seu pensamento e pensar assim: o que me preocupa em relação à visão do outro? Tendo em nota aqui que a visão do outro depende muito da perspectiva que ele tem, do que é familiar para ele, daquilo que ele internalizou lá desde a infância dele. Então a gente não vai agradar todo mundo, isso é
impossível. E se fôssemos perfeitos, não ia ser aqui nesse mundão de meu Deus que estaríamos, né? Então a imperfeição faz parte da nossa autenticidade, de sermos quem somos. Podemos melhorar? Sim, sempre. Mas ficar à mercê do julgamento do outro, sendo que se você fizer aquilo que 10 pessoas dizem pra você fazer, você vai desagradar outras 10 e vice-versa. Então a gente não veio no mundo para agradar ninguém. A gente veio no mundo para fazer aquilo que nos faz bem, nos faz feliz e alimenta a nossa alma. O recado que eu quis dar hoje para vocês aqui é mais uma reflexão sobre o medo versus o errar, o perfeccionismo, a imperfeição. Muitas vezes não é medo. E se você tá com receio do que o outro vai falar sobre você, sempre vão falar alguma coisa. Então, escuta o seu instinto, escuta o seu desejo, segue seu objetivo e só vai. E hoje eu fico por aqui, até o próximo programa. Mais um quadro, uma consulta pra você e hoje o papo é sério, hein? Quero só ver vocês. Uma pena que a televisão ainda não traz o resultado e uma porcentagem no mesmo tempo que eu vou perguntar. Mas eu vejo isso e me assusto quando eu pergunto pro meu paciente no consultório. O que é libido e como tá a sua libido? Se eu falar pra vocês que uma grande parcela dos pacientes não sabem o que é libido, vocês acreditam? Olha como é importante a gente trazer essa informação, a gente conversar sobre esse assunto, a gente ter esse discernimento de levantar essa bandeirinha, porque ter libido é ter saúde. Ter libido é ter humor, ter libido é potencializar talvez algo que você nunca tenha sentido. Uma das coisas que eu vejo mais frequente em relação a desejo reduzido, a falta de libido, é um padrão de libido que eu chamo de libido social, ou libido de rotina. O que é isso, Arthur? É de acordo com o nosso dia a dia, com a nossa correria, com o nosso estresse, né, em relação ao nosso cotidiano, faz com que as pessoas tenham menor vontade. Por exemplo, eu tenho, como médico, eu tenho muitos pacientes médicos que às vezes fazem plantão, tem uma rotina estressante, às vezes paciente que não tem aquela rotina de ciclo circadiano bonitinha de dormir todo dia em casa, à noite. É só parar para pensar, se o teu cônjuge já não tem uma vida tão correta em relação a horas de sono e desejo, com certeza a libido dele vai diminuir. Então isso é um ponto importante, avaliar a rotina social. A gente vê muito hoje, por uma pandemia que a gente chama de uma pandemia da obesidade, né? A obesidade, tanto homens, jovens, enfim, mulheres, fazem com que infelizmente, alguns pacientes obesos têm vergonha do corpo, principalmente vergonha do corpo frente ao parceiro. Então, o que acontece? Eu tenho vergonha do meu corpo, eu não vou procurá-lo ou procurá-la e, consequentemente, a gente não vai ter relação. E ao longo desse processo, o que acontece? Eu acabo tendo menos vontade pela vergonha intrínseca que eu tenho no meu corpo, né? Então isso é um ponto super, super, super relevante. Outra questão que eu sempre coloco aqui, que é a questão da libido do parceiro. Só para entender. Vamos lá. Se você tem vontade, tem desejo, mas o seu parceiro nunca te procura, não tem aquele desejo ou tem uma vida corrida, o que ele vai fazer? Ele não vai te procurar. Ao longo do processo, você vai acabar também reduzindo essa vontade. Então essa questão de avaliar como está a libido do seu parceiro também vai ser importante, né, no tratamento da sua libido. Para a gente sempre tentar comparar essa vontade, né, deixar ela muito semelhante com os dois parceiros para ter uma vida sexual ativa e melhorar a sua qualidade de vida. E o que eu vejo mais na prática, gente, na realidade, infelizmente, são causas mistas. O que significa isso? O parceiro não procura, a paciente tem vergonha do corpo. Então esse é um ponto que a gente tem que debater, tem que conversar,
tem que explicar e avaliar também sempre o seu padrão hormonal. Uma mulher no climatério, uma mulher na menopausa, uma mulher que já está na menopausa há mais de 10, 15 anos, tem níveis hormonais muito baixos. Então você que tem algum desses sintomas, que tem um desejo que não é bacana, que está irregular com seu parceiro, que gostaria de potencializar, gente, procure seu médico, procure seu ginecologista também, entenda que isso é sinônimo de saúde. Saúde, libido, é definição de qualidade de vida. O homem, o ser humano, foi feito para ter libido, foi feito para ter relação, e isso vai sim potencializar a sua saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, um pouco polêmico, tem gente que não sabe o que é, mas eu só quis trazer essa bandeirinha para trazer esse conhecimento para vocês. Às vezes, uma informação, uma frase que eu falei aqui, sirva de alerta para você procurar o seu médico, fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e potencializar a sua saúde. Semana que vem tem mais tema, mais conteúdo, mais estudo e mais dúvidas de vocês aí de casa. É sempre um prazer abrir meu consultório para você. Que bom que você continua aqui com a gente, a segunda parte do nosso quadro de entrevistas. Estou com os irmãos Takahama, cirurgiões vasculares, tem clínica aqui em São Paulo e atendem na clínica 95% do público feminino em relação a varizes e todos os cuidados aí. A gente estava trocando ideia aqui nos bastidores, aqui no intervalo, que era uma dúvida minha, na realidade uma dúvida pessoal minha. Existe uma correlação entre a dor que a paciente tem e a alteração estética, ou seja, toda paciente que tem alteração estética tem dor e vice-versa ou não? Pode chegar uma paciente no consultório que não tem nada tão estético e nada se incomoda, mas que sente muita dor. É comum isso acontecer? Bom, na maioria dos casos, as mulheres procuram principalmente por causa que aparenta as varizes, elas ficam mais visíveis e incomoda a parte estética, né? Mas tem muitas pessoas que procuram também por apresentar alguns sintomas, mesmo as dor nas pernas, inchaço nas pernas. E bem interessante, tem um caso de uma paciente nossa que ela nos procurou, ela é bailarina de programa de televisão e ela, voltando das Maldivas, ela veio com inchaço nas pernas. Então ela procurou a gente devido ao inchaço e foi identificado uma alteração nas veias safenas internas da perna. Foi identificado um caso precoce, nós tratamos com métodos mais modernos e ela ficou super bem. Mas mais interessante é que visivelmente ela não tinha nada, tinha as pernas perfeitas. Justamente por uns sintomas de uma viagem longa, ela acusou esse problema e ela pôde resolver precocemente antes de causar as veias mais visíveis. Então é bem interessante, nem todos os pacientes que têm varizes vão ter sintomas e nem todos os pacientes que têm sintomas têm varizes também. Perfeito. Não, excelente explicação e importante deixar isso bem claro, porque às vezes uma perna esteticamente, vamos dizer assim, bonita, não quer dizer que está saudável, né? Que está bem assim em relação à parte de circulação. E, por exemplo, essa modelo, essa bailarina, qual o risco que ela teria se fosse deixar levando, se fizesse outra viagem, se não procurasse vocês? O risco de uma insuficiência da veia safena, que é o que ela tinha, né? É o aparecimento de varizes. Tá. Ao longo dos anos, se deixar e não for tratando, riscos maiores de ferida, úlcera varicosa podem acontecer numa fração menor. E até trombose. Então, o paciente que costuma viajar com frequência, aquela veia com estase venosa pode evoluir para um quadro de trombose venosa. Para a mulher que está sofrendo em casa, o que vocês fazem de suprassumo, de cereja do bolo? O que tem na clínica de vocês? Que vocês são essa dupla de vasculares aí, que a gente consegue orientar a paciente, às vezes alertar. Putz, eu estou vendo o programa agora, estou sentindo essa dor, estou com uma... O que tem de moderno hoje no mercado e na prática de vocês? Hoje o tratamento de varizes ele modernizou bastante. Então, o primeiro passo que você que tem varizes e está sofrendo em casa é tomar a decisão de tratar. E a primeira decisão é procurar um cirurgião vascular próximo a você, marcar uma consulta e iniciar essa jornada de tratamento. Então lá o médico vai fazer o ultrassom Doppler, identificar o problema e tratar da melhor forma.
Hoje a gente vê muitos pacientes que têm medo ao tratamento. Então você escuta conversas, eu tirei essa fenda, sofri bastante, eu operei, não quero nunca mais operar. Então a gente vê muito esse receio dos pacientes. E hoje com técnicas modernas, o paciente chega lá e fala assim, nossa doutor, se eu soubesse que era assim, já tinha operado antes, já tinha tratado antes. Então hoje são métodos menos invasivos. Em alguns casos a gente faz até com anestesia local e sedação, o paciente já sai andando. Nossa, então, local? Isso, então a gente faz com local e sedação, o paciente tem aquela sedação, não vai lembrar de nada, acordou, já sai andando. Não lembra nem da dor? Não lembro nada. E em relação a laser, como é que funciona? É por sessão? Né, eu sei, mas para quem está em casa, é algo doloroso, não dói? Como é que funciona? Demora muito? Como é que explica aí pra gente? Bom, essas novas tecnologias a laser, né, tem para vasinhos, que são os lasers transdérmicos, que é utilizado para as veias no consultório, né? Ele não é isento de dor, mas os pacientes suportam bem. As mulheres são bem fortes à dor, bem resistentes, né? E esses lasers endovenosos a gente faz em ambiente centro-cirúrgico com anestesia local. Então, os pacientes também, após o tratamento, não queixam-se de dor. Esses vasinhos superficiais que incomoda tanta mulherada, né? Sim. Eu vejo assim, eu vou falar a parte familiar aí, já tô contando fofoca aí de casa. Sim. Mas a minha mãe, minha tia sempre estão reclamando. Volta isso? Eu tratei, melhorou a dor. Esteticamente, pode voltar? Bom. Essa pergunta é comum no consultório, é bem comum. Então É uma dúvida frequente de todo mundo. A gente fala que as veias que nós tratamos, elas desaparecem e não aparecem de novo, só que podem aparecer outras novas veias, né? Tá. A gente fala que a doença venosa, a varicose, é uma doença crônica. Infelizmente, não existe cura para isso. Quem tem, ao longo do tempo, pode ter outras veias. O segredo para a gente tratar e ficar bem é tratar direitinho as veias nutridoras, as veias raízes. Dessa forma a gente consegue ficar um tempo bem maior sem ter vasinhos. E na manutenção a gente consegue manter o paciente bem, sem vasinhos nas pernas. E é importante também, assim, por mais que tenha tratado e tenha melhorado, lembrar de vocês de vez em quando, né? Vai lá, avalia, repete o ultrassom, faz um tratamento mais específico. A gente tem na nossa clínica um planejamento de tratamento Excelente. que envolve etapas de tratamentos e, inclusive, a terceira etapa é a manutenção, que regularmente, periodicamente eles vão retornar ao consultório fazendo o exame, acompanhando e identificando já na fase inicial, tratando e não deixando evoluir para formas mais graves. Com certeza. Até porque só a gente não tem, né? Mas só quem teve a dor sabe o benefício do tratamento, o benefício do cuidado e, consequentemente, da prevenção, né? Com certeza. Sim. Uma pergunta que todo mundo vai ficar bravo com a gente, mas eu vou ter que perguntar. Salto alto é fator de risco para varizes? Salto alto é um mito. Então, a gente fala então, assim... elas vão te adorar. Agora todo mundo vai gostar de você. É um mito, né? Então tá bom. Usar salto alto não faz problema nenhum. O que a gente só não recomenda é aquele salto alto muito alto e que use por longos períodos, né? Tá. Que chega até a encurtar o tendão do tornozelo e até quando o paciente vai usar uma rasteirinha ele não vai conseguir, porque fica encurtado esse tendão. Então nesses pacientes vai atrapalhar um pouquinho a musculatura da panturrilha, que é o coração da perna, né? Então se o paciente usa aquele muito alto por longos períodos, assim, o dia inteiro, todos os dias, daí sim, mas usar o salto alto para festa, para ir no trabalho onde o outro, não tem problema nenhum. Perfeito. O salto alto vai atrapalhar quando atrapalha tudo, não só o vaso. Isso. Músculo, tendão, cartilagem, osso. Então a culpa não é só do vaso. Então o vaso tá imune aí desse salto. Então pode usar aí, mulherada. Pode usar. Uma pergunta importante também, a questão da deambulação. Putz, a gente fica sentado o dia inteiro, trabalha, computador, a gente saiu de uma pandemia que todo mundo ficou em casa trabalhando no computador. Na teoria, faz sentido levantar, deambular, caminhar, estimular essa circulação? Sim, a cada períodos, né, de 40, 50 minutos, é bom fazer essas estimulação da musculatura para ativar a nossa circulação. Tá. Então é importante, né, todo exercício físico, caminhadas, aeróbicos, perfeito. Isso vai ser importante para auxiliar a nossa circulação. Inclusive é um fator de risco importante, né? Pessoas que ficam muito tempo em pé parado ou sentado parado por longos períodos é um fator de risco
para o desenvolvimento de varizes. Perfeito. Tanto homem quanto mulher. Isso, tanto homem quanto mulher. Uma outra questão que é dúvida de casa, agora eu tô tirando até as minhas também, né? Porque as volta e meia, saindo do voo, que nem a modelo lá, a perna fica claudicando, fica pulsando. Quando que é indicado a gente usar meia de compressão? Quando, a partir, é por tempo de voo? É por fator de risco? Todo mundo tem que usar? Como é que funciona isso na prática de vocês? Como que vocês orientam o paciente que vai fazer, por exemplo, um voo internacional ou um voo acima de 4, 5 horas? A meia elástica é importante, é uma pergunta e dúvida de muita gente, né? A meia não é só para quem tem varizes. Para todo mundo que vai fazer uma viagem longa, a meia elástica de prevenção, ela é válida, né? Eu, por exemplo, eu não tenho varizes, mas se eu for ficar horas em pé operando no centro cirúrgico, eu uso meia. Se eu for fazer uma viagem longa de avião, eu uso meia. Não existe um tempo definido para a gente falar assim, acima de 3 horas usa ou não usa. Mas uma viagem longa, que você vai ficar muito tempo parado, vale a pena usar meia elástica. E como prevenção que a gente fala num voo, é sempre quando der movimentar as pernas, ou se estiver numa viagem, fazer paradas. Isso aí ajuda bastante na prevenção, né? Mas na teoria é isso, assim. E o paciente que já tem a doença, ele tem que usar? O paciente que já tem a doença é mais obrigatório o uso da meia elástica. A meia elástica ela faz uma compressão da veia e melhora o retorno venoso. Então, no paciente que tem varizes, que já tem uma insuficiência venosa, a circulação já não é adequada, aí a meia é quase que obrigatória no uso de viagens longas. Perfeito. Uma coisa que muitas mulheres perguntam, eu tenho uma tia que tem uma meia, eu posso pegar emprestado dela? Exato. Né? Não, cada pessoa tem que ter uma medida exata para sua perna, a meia do tamanho adequado, porque normalmente elas são confortáveis de ser usadas, né? Às vezes as pessoas reclamam que a meia incomoda, aperta, garroteia a perna, então normalmente está usando uma meia do tamanho que não é adequado e pode ser incômodo para ele, podendo até causar um mal a ele. Então, E até isso é importante procurar o vascular. sim. Porque mesmo o médico, se o paciente vai no meu consultório e pede uma indicação de uma meia, eu não sei orientar. Então, assim, é importante procurar um especialista, importante procurar a clínica de vocês para avaliar como que isso vai ser... Porque provavelmente é uma meia que ela vai poder usar por vários anos, a não ser que aumente muito peso ou tenha algum outro fator que possa prejudicar, a meia desgastar. Mas é isso, assim, geralmente vocês fazem essa avaliação para indicar o melhor tecido, a melhor marca, a melhor estrutura da meia? Sim, hoje já tem, com a melhora da tecnologia das meias, também tem meias para o dia a dia, meias esportivas, meias para viagens específicas, né? Meias que parecem meias calças, as mulheres quase podem usar com vestido e aparentemente são normais, né? Então hoje tem uma gama muito grande para meias elásticas, né? Se tem modernidade na tecnologia, nos aparelhos, imagina nas meias. Né? Com certeza. Que bom, mas que bom. Ó, próximo bloco, eu quero perguntar, vou tirar todas as minhas e as suas dúvidas que separei até aqui pelo celular, sobre uma doença que tá dando o que falar, lipedema. Mas isso é assunto para a próxima parte da entrevista. Até daqui a pouquinho. Seja bem-vinda à coluna Por Onde Piso. É o quadro que a gente fala de podologia. E hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro falar com vocês. Sobre micologia, sobre micose nas unhas, tipos de micose, como tratar essas micoses. Hoje nós falaremos aqui no programa Você Mais Mulher. Seja bem-vinda ao quadro Por Onde Piso. Nesse quadro, nós sempre falamos de podologia. E hoje eu vou falar de um assunto muito especial para vocês, que eu adoro falar, que é micose nos pés, micose nas unhas, micose na planta dos pés. Então não perca, nos acompanhem aqui no programa Você Mais Mulher, para a gente falar desse conteúdo tão importante. Esta é uma pergunta que todo mundo me faz. Há possibilidade de ter fungo nas unhas e na planta dos pés ao mesmo tempo? Sim, 90% das pessoas que tem fungo nas unhas, tem fungo na planta dos pés. Independente qual tipo, gênero de fungo, desde aquela unha esverdeada
ou amarelada. O que é importante você saber? Não adianta você tratar as unhas se você não tratar a planta dos seus pés, porque não vai ter resposta positiva. Então é muito comum, sim, você ter fungo nas unhas, nos interdígitos, que é entre os dedos, no dorso, que é acima dos pés, e na planta dos pés. Temos tratamento, sim. Aí vocês me perguntam, como acomete essa infecção fúngica nos pés? É muito comum. Você que frequenta uma sauna ou uma piscina pública, se seu marido tem a unha com fungos, há a possibilidade de você se contaminar usando o mesmo banheiro, né, usando os mesmos materiais. E você deve se estar perguntando como eu me contaminei, como eu tenho uma infecção fúngica. Infecção fúngica nada mais é do que uma micose. Em qual lugar eu posso ter pegado? Na manicure ou na piscina? Gente, é muito comum se contaminar. Primeira coisa, se você tem imunidade muito baixa, muitos diabéticos podem se contaminar devido ser uma doença imunossupressora. Não só diabético, mas quem tem doenças como lúpus, porque mexe muito com a imunidade. E os micro-organismos proliferam nas unhas, independente se elas estão descoladas ou não. Ou se você também frequenta um ambiente público, como uma piscina, uma sauna. Se você divide seu material em casa, o cortador de unha, com o marido ou com o filho que tem uma micose, esses fungos também podem proliferar em você. Então, tem muitos meios de contaminação. Agora, eu quero falar com vocês sobre os tratamentos e soluções para esses fungos, tanto na planta dos pés, tanto nas unhas ou no interdígito, que é entre os dedos. Nós temos tratamentos específicos. Eu costumo dizer assim, para cada região de infecção do nosso corpo, a gente toma um antibiótico ou um anti-inflamatório, né? Se você tem uma infecção de garganta, você toma um antibiótico. Se você tem infecção de urina, você vai tomar outra medicação. Com os fungos, não são diferentes. Cada fungo é tratado com um tipo de medicação. Não existe um remédio que trata todos os gêneros, mesmo porque a gente tem mais de 20 mil tipos de fungos. Então é importante você saber. Vou dar um exemplo básico para vocês. Sabe se sua unha é esverdeada? Né? Aí é uma contaminação de fungos que chama gênero Cândida. A gente trata com a medicação que chama hiperfunge. Agora, se você tem uma infecção fúngica, que é um fungo com a unha mais espessa, amarelada, a gente já trata com outra medicação, que se chama o Fungitri, que é para tricófito, geralmente é esse tipo de fungo, quem tem essa unha mais espessa. E é muito importante você saber, se você tem fungo nas unhas, na planta dos pés, entre os interdígitos, que é entre os dedos, ou no dorso, que é acima dos pés, você precisa ir ao podólogo, para ele fazer um protocolo adequado para concluir esse tratamento nas unhas. E um outro protocolo que a gente tem muito importante também, que são terapias associadas, que eu costumo dizer, é a laser terapia. Hoje nós temos comprovação científica da ação do laser na onicomicose. Então, se você associa um antifúngico adequado, um sabonete adequado, porque você precisa lavar seus pés também, para eliminar a parte fúngica ali no banho. Então existe também um sabonete antifúngico. Você lavando os seus pés, você usando o antifúngico adequado, fazendo o tratamento na planta dos pés e usando o laser, que é comprovado cientificamente a ação, você terá uma resposta muito positiva. E hoje nós falamos de uma patologia que é a micose nos pés, nas unhas, entre os dedos, que afetam homens e mulheres. Eu ficaria horas, dias falando aqui desse assunto. Um assunto tão importante que é a micose nas unhas, nos pés. Um assunto que é muito negligenciado. As pessoas evitam tratar, mas com sérios riscos da saúde. E se você tem dúvida sobre fungos nas unhas, planta dos pés, entre os interdígitos, me procure, me mande uma mensagem. E eu espero vocês também no próximo programa, falando de outro assunto.
Vitality, saúde além do emagrecimento. Receba as boas-vindas ao quadro onde a gente fala de saúde, beleza, autoestima, energia e vitalidade, de uma forma descomplicada e sem tabus. No quadro de hoje falaremos de um tema importantíssimo para a saúde da mulher. E para enriquecer ainda mais esse bate-papo, eu fiz uma entrevista com a médica ginecologista a doutora Milena Brandão e a influenciadora Camila Moura. Vitality, saúde além do emagrecimento, começa agora. Coisa super interessante, Milena, que o ultrassom é um ultrassom com preparo intestinal específico para endometriose. Para as pessoas não acharem que esse ultrassom abdominal geral que a gente faz, ele vai ser para diagnosticar endometriose e de repente ele falhou. Não é. O ultrassom para pesquisa de endometriose, ele tem um preparo intestinal específico e ele precisa ser discriminado que é para a pesquisa de endometriose. Isso é importante para a população saber o exame correto. É um exame no qual a mulher ela é orientada a mudar a sua alimentação ali nas 24, 48 horas que antecedem o exame. Durante o exame, ela precisa já ter evacuado, estar com o intestino já bem realmente limpo. É feito uma etapa que é ultrassom transvaginal com Doppler. Chega o momento que o radiologista ele vai fazer toda a investigação do abdômen. Então, ele vai também visualizar a parte mais alta do abdômen, fígado, rins, pâncreas. Ele vai fazer um inventário, porque, gente, a endometriose ela pode dar em toda a cavidade abdominal também, Caramba! Tá? Existem relatos no diafragma. Na verdade, ela pode dar até em lugares distantes, Camila, até no pulmão, tá? Caramba! A endometriose é uma doença que ela tem esse potencial de se disseminar. E por isso, existem muitas teorias para definir qual é a origem dela, porque isso também são apenas teorias. Não existe, de fato, uma comprovação de onde vem a endometriose. Mas o ultrassom com preparo intestinal, ele é esse exame que ele faz toda essa investigação. E, por fim, o médico coloca um gel na vagina, né, para criar um meio com ecos ultrassônicos compatíveis para ele conseguir identificar lesões na lateral da parede vaginal. É esse gel colocado dentro da vagina que permite que o ultrassom consiga visualizar essas lesões muito próximas. E claro, né, gente, a expertise do profissional que faz o exame. Porque não é todo médico que faz ultrassom com pesquisa de endometriose. São poucos profissionais no nosso Brasil ainda capacitados para isso, Manu. Então, chega numa cidade, inúmeros farão ultrassom transvaginal, mas muito poucos farão ultrassom para pesquisa de endometriose. Perfeito. Isso é importante até para ampliar a capacitação e qualificação, né, de especialista. Sim, importantíssimo. E eu acredito que o nosso trabalho de educação em saúde e informação, mais pessoas procurarão pelo tratamento, pelo diagnóstico, e aí também mais profissionais também surgirão para fazer esse exame, porque hoje ele ainda é muito pouco pedido. Sim. Então, Milena, e conta pra gente, em cada 10 mulheres, uma tem endometriose e 9 não tem. Por que essa diferença? Ótima pergunta, Manu. A principal teoria que explica o desenvolvimento da endometriose acredita que o fluxo menstrual dentro do útero, uma parte dele sai pela trompa, reflui pelas trompas. E nesse refluxo, ele leva com ele células do endométrio. E essas células vão se implantar dentro da cavidade pélvica, ali na vizinhança da bexiga, do ovário, do reto. Elas vão criar raízes mesmo e se infiltrar ali, gerando focos de endometriose. A verdade é que mais de 90% das mulheres têm esse fluxo retrógrado. Por que apenas 10% das mulheres desenvolve a endometriose? Então, as pesquisas mostram que existem fatores adicionais que impactam muito nessa progressão para a doença. Fatores que debilitam
o sistema imunológico dessa mulher. Fatores já relacionados a uma fraqueza mesmo no sistema imunológico dela. Macrófagos defeituosos, células natural killer defeituosas, produção de citocinas inflamatórias defeituosas, e tudo isso gera um ambiente imunológico desordenado, que não são capazes de fagocitarem, de eliminarem, de absorverem esse fluxo menstrual retrógrado com eficácia, levando à implantação, à persistência e implantação desses focos de endometriose. A vida moderna, ela tem favorecido muito essa questão da inflamação crônica, né? Estamos de volta e agora um dos assuntos mais comentados aí na atualidade. Por isso, tô com os irmãos Takahama, Anderson, Arnaldo, para falar sobre lipedema. Esse boom aí dessa doença, desse novo diagnóstico, uma doença que estava um pouquinho escondida aí na prática, mas a gente vem falando cada vez mais, modelos, artistas falando na mídia. O que é lipedema e o que a gente tem que fazer aí para diagnosticar essa doença? Então vamos lá, lipedema é uma doença da moda mesmo. Muitos pacientes vêm à procura mesmo para saber se tem lipedema ou não. Então lipedema é uma doença inflamatória crônica que acomete a gordura e ela se acumula principalmente em região de quadril e membros inferiores. Em alguns casos também nos braços também. Como característica do lipedema, a gente tem aquela dor ao toque, uma dor importante. Como é uma doença inflamatória, a gordura fica inflamada também. Dessa mesma forma, acontece aqueles hematomas frequentes, sem causa nenhuma. Apareceu um roxo aqui, um roxo ali, e o paciente não sabe nem se bateu em algum lugar. Mas é a gordura inflamada que sangra, né? Ela vai sentir nódulos na coxa. É aquela paciente que faz regime, emagrece, perde abdômen, mas não perde circunferência da perna. Normalmente, como é um fator genético, ela vai ter outras pessoas na família que têm o mesmo perfil de formato de perna. E uma característica importante é que o desenvolvimento do lipedema vai acompanhar as oscilações que a gente tem hormonal da mulher. Então, na puberdade, durante as gestações e na menopausa. Então, essa é uma característica típica do lipedema. E quanto ao diagnóstico, é basicamente o diagnóstico de exame físico e exame clínico, né? A gente examina o paciente, colhe toda a história, checa todas essas informações e chega numa conclusão se tem ou não. Se a gente for usar algum exame para auxiliar nisso, é o ultrassom Doppler, né? E até a ressonância magnética para ver o formato da gordura, né? E no Doppler, o que aparece, assim, esse acometimento? Algum padrão inflamatório? Tem alguma alteração da própria circulação também? Sim, normalmente a pessoa que tem lipedema, ele tem um acúmulo de gordura. Então, a gente consegue ver a camada de gordura maior, mais acentuada, principalmente em membros inferiores, né? Mas não é uma característica diferente de inflamação, né? Isso a gente não consegue identificar. Mas na maioria dos pacientes que têm lipedema, em torno de 40%, tem associado as varizes, a doença venosa. Então, isso é um fato interessante porque... Grande, né? Quem procura o vascular, às vezes, para identificar algumas varizes, a gente identifica o lipedema também. E vice-versa, né? Sim, às vezes vai só querer saber a doença da moda e já ganha um outro diagnóstico. Aí. Mas que bom, pelo menos vai ser avaliado, bem tratada. Em relação às tecnologias, o próprio laser, alguma outra, hoje a gente tem ultrassom microfocado, macrofocado, é coisa que não acaba mais. Mas isso também tem benefício para paciente com lipedema? Sim, até na nossa clínica a gente tem um aparelho que chama T-Sculptor. Ele é um aparelho que faz disparos de campo eletromagnético no músculo, né? E ele começa a fortalecer e ganhar mais massa muscular. Com isso, né, com esse disparo de campo eletromagnético, esse disparo de campo eletromagnético no músculo, né? Ele faz contrações musculares supramáxicas e fortalecendo a musculatura. E com isso, ele melhora o consumo de energia, diminuindo gordura localizada também. Então, isso consome mais a gordura localizada, melhorando o lipedema também. Esse aparelho aí é importante que o paciente com lipedema, ele tem frouxidão ligamentar. Então, ele normalmente tem problema no joelho. Pelo acúmulo do peso? Não, é frouxidão ligamentar. O ligamento ele fica mais frouxo e ele começa a ficar deformado.
Então, o paciente normalmente tem lesão no joelho associada. Então, ele não consegue fazer atividade física de forma adequada. Sim. Além da dor também. Sim. O paciente vai fazer atividade física, tem a perna sempre mais dolorida. Então, esse aparelho, o paciente fica lá deitado, ele consegue fazer até 70 mil contrações em uma sessão. Nossa. Então, o objetivo dele é melhorar a força muscular e diminuir gordura. Principalmente para aquela paciente que não tem a condição articular bem desejada, e eu vejo até na prática pacientes com vergonha, né, de ir na academia por causa da estética da perna, do acúmulo de gordura. Então é bacana, assim, ter essa tecnologia ao seu lado, aí, aliada no tratamento de uma doença que a gente sabe que é multifatorial, que não é só dieta, que não é só ultrassom, que não é só, né, um remédio, que não é só um procedimento. É uma série de fatores, uma série de variáveis para tentar controlar uma doença que não tem cura, né? Isso é importante. E o tratamento é multidisciplinar. O vascular vai cuidar da parte vascular, o cirurgião plástico vai cuidar dessa parte mais de tirar lipoaspiração e tirar pele, né? O nutricionista, que é importante, com a dieta anti-inflamatória. Perfeito. Fisioterapeuta para fazer a drenagem linfática e uso de meia elástica. Então, são vários profissionais para conseguir um resultado satisfatório nesse paciente. Doença crônica, complexa, que precisa de uma boa avaliação de um time para controlar e deixar a mulher esteticamente visível e bem em relação à dor, né? Com certeza. Sim. Em relação ao outro padrão, assim, que a gente vê muito do paciente com lipedema, é o medo da cirurgia. Quando indicado, é esse bicho-papão mesmo? A cirurgia, não é o padrão inicial, né? O tratamento inicial sempre é o tratamento clínico. Depois que você fez o tratamento clínico, perdeu a massa de gordura, ganhou massa muscular, e se sobrou alguma coisa e ainda não está o paciente não chega a ficar satisfeita, a cirurgia tem benefício. Tem estudos que falam que o único tratamento que consegue tirar aquela gordura doente é a cirurgia mesmo. Os outros tratamentos que você vai fazer, vai diminuir aquela gordura inflamada, mas o único que consegue tirar é a cirurgia, que é feita pelo cirurgião plástico. Resultados a longo prazo, estão sendo feitos estudos. A princípio tem resultados bons, mas não é o tratamento inicial. E se a paciente não controlar ao longo dos anos e das décadas... Volta tudo. Volta tudo. Então, Isso. o resultado pode ser muito bom, mas o controle e a responsabilidade da paciente, ela vai se Lembrando fazer que é uma necessária. doença crônica e não tem cura, né? Exatamente. Arnaldo, Anderson, a gente sempre gosta, no final do bloco de entrevistas, a gente pede 3 dicas, né, para a mulher que está em casa, para nossa telespectadora que pediu o assunto varizes, pediu o assunto lipedema, pediu especialistas como vocês para trazer informação relevante para quem está assistindo. Então, vamos dividir aí. Eu sempre falo 3 para cada um, vou colocar 2 dicas para vocês, 2 dicas para você, Anderson, em relação... naquela câmera, a mulher que está em casa, o que ela precisa se cuidar do ponto de vista vascular? Bom, para você mulher que tem varizes e vasinhos e quer se cuidar, primeira dica, hábitos saudáveis. Então, manter uma dieta saudável, hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas. Outra dica é postura, evitar ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado por tempos prolongados também. Essa é outra dica. E o mais importante, que você identificou algumas veinhas e vasinhos, procure seu cirurgião vascular, faça o diagnóstico correto, identifique a sua doença na fase inicial e trate da melhor forma. Perfeito, perfeito. Para pacientes de São Paulo, fácil encontrar vocês, o Instagram de vocês da clínica está aqui embaixo. Mas para quem é de fora, vocês têm muito paciente fora de São Paulo? Que vem até aqui? Temos sim, tem alguns pacientes que vêm de fora, inclusive de outros países vêm, inclusive só para tratar e operar aqui com a gente. Então, agenda aberta, nacional, internacional, fora de São Paulo, vocês estão à disposição? Estão à disposição. Sim. Decidindo tratar, procure a Clínica Takahama. Maravilha. Mais uma vez, obrigado pela presença, foi um bate-papo super leve de um assunto que a mulherada vem pedindo. Eu agradeço muito a presença de vocês, de verdade mesmo. Cunho científico, informação, bate-papo, obrigado mesmo. E até umas fofoquinhas de bastidores, valeu muito, fez muito sentido. E que bacana hoje a medicina trazer tanta tecnologia mais fácil, mais seguro, mais leve, menos invasivo para uma paciente que sente dor, né? Sim. Muito obrigado pela oportunidade também. Imagina. Apresentar nosso serviço. Imagina, portas sempre abertas aí para
trazer mais informação. Ótimo, muito obrigado. E para você que ficou aqui com a gente, obrigado. Faz muito sentido ter você. Para o próximo programa, mais entrevistas. A sala de entrevistas vai estar aberta para mais um convidado. Obrigado pela presença e até mais. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um momento de A Vida com Cabala. É sempre bom a gente lembrar que o Criador, gente, que é essa energia maior que rege esse universo, está sempre do nosso lado. Nunca ele nos abandona e quer nos dar tudo. Então, esse é o primeiro pensamento que a gente deve ter quando a gente acorda. Esse meu dia hoje vai ser maravilhoso porque o Criador quer me dar tudo, ok? Sim, o Criador quer me dar tudo, mas a gente já falou que a gente veio para esse mundo para conquistar, que a gente não veio receber nada de graça. Então, o que acontece na nossa vida? Todos nós, quando a gente faz alguma coisa, a gente sempre espera um resultado. Vocês já pararam para pensar nisso? E claro, isso é normal, né? A gente, claro que quer que aquilo saia do jeito que eu estou esperando. Isso significa que eu crio expectativas na minha vida. E essas expectativas, gente, elas trazem um desafio pra gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa, a gente tem um trabalho, a gente tá lá, coloca toda a nossa energia e de repente, na Cabala não existe de repente, tá? Mas a gente, do nosso ponto de vista, a gente enxerga muitos de repente na nossa vida. Vocês já perceberam isso? Porque eu já me vi várias vezes falando, ai, de repente isso aconteceu. Principalmente antes de eu conhecer Cabala. Depois que eu comecei a estudar Cabala, por que eu comecei, na verdade, fazendo um parênteses? Porque, gente, isso me ajudou tanto a ver tão mais clara a minha vida, porque a gente vive, lembra? A gente falou semana passada, continua falando, porque esse sistema reativo da nossa vida, ele acontece todos os dias. E tudo aquilo que decorre na minha vida, ele está interligado com esse sistema reativo. E as nossas expectativas, elas estão de mão dada com esse meu sistema reativo. Porque cada vez que eu faço algo esperando um resultado, significa que eu estou criando expectativas. E aí, o que acontece? Quando esse resultado não sai exatamente daquela maneira que eu queria, eu começo a ficar frustrado e começo a julgar as situações e as pessoas. E esse sistema, ele não me leva para frente. Ele, muito pelo contrário, ele me paralisa e ele me deixa num lugar mais baixo. Então, vocês podem me perguntar, quer dizer que a gente não pode ter expectativas na vida? Não é isso que eu estou falando. A expectativa positiva é aquela que me leva a querer conquistar aquilo que eu quero. É aquela expectativa que me leva a fazer mais, que me leva a ser proativa, que me leva a procurar tudo aquilo que eu posso colocar energia. Eu estou falando eu colocar energia. O sistema da expectativa do resultado, gente, pensa comigo. O resultado nunca está nas minhas mãos. O resultado está externo. E cada vez que eu quero controlar
esse resultado e eu me baseio no resultado, eu acabo ficando insatisfeito com a vida. Porque o nosso papel é trabalhar no propósito. Claro, a gente quer que aquilo dê certo, a gente espera que aquilo que a gente está apresentando seja bem recebido, sim, todo mundo espera isso, mas é diferente. Uma coisa é esperar que aquilo dê certo e outra coisa é achar que se não saiu do meu jeito, isso é ruim. Porque olha só, gente, quantas vezes na nossa vida as coisas acontecem do jeito que a gente quer e passa um tempo a gente fala, meu Deus, nossa, eu achei que aquilo ia ser tão bom e na verdade acho que não foi uma coisa muito boa, né? E quantas vezes na nossa vida acontece algo que não sai do jeito que a gente quer, que a gente se decepciona, que a gente chora, que a gente reclama. E depois, quando a gente volta para trás para olhar aquela cena e ver como é que a nossa vida tá hoje, a gente olha para aquela cena e fala, gente, aquilo foi a melhor coisa que podia estar acontecendo na minha vida. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente poder analisar como é que a gente está guiando a nossa vida. Ter objetivos, colocar metas é extremamente saudável. Agora, gerar expectativa em relação ao resultado, isso já não é tão bom. Primeiro, porque não está nas nossas mãos. Isso é uma coisa externa. E segundo, gente, tem um segredinho aqui. Você sabe que quando as coisas não dão certo, é porque o Criador quer nos dar muito mais daquilo que a gente está pedindo. A gente está pedindo só uma bicicleta e o Criador quer dar o carro. Por isso que a bicicleta não está vindo. Vamos pensar nisso? Eu te desafio a olhar para a sua vida dessa forma. Eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa.